Muito boa noite, companheiros e amigos de estudos e pesquisa da religião do Espiritismo, da doutrina espírita, que, como sabemos, ela é ciência, filosofia e religião, ciência do espírito, filosofia do espírito e a religião do espírito. Essa conjunção se chama doutrina espírita, que é ciência, como dissemos, é a filosofia e a religião. Mas o espiritismo não é ciência física, a química, a astronomia ou a geologia. Não. O espiritismo é a ciência da alma encarnada, que somos nós, e do espírito, que são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Porque muita gente, quando se fala em espírito, aí pensa-se que espírito não é gente. Mas os espíritos são gentes. Por quê? Porque eles são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Desencarnaram, estão no mundo espiritual em outra dimensão, que é aqui mesmo na Terra, a outra dimensão que é invisível. E a filosofia espírita trata de quê? Trata do homem, mostrando o que é o homem, de onde o homem veio, e depois da morte, para onde vai o homem. É a filosofia do espiritismo. E quando se fala em religião, aí liga-se religião ao culto exterior, às igrejas, às seitas. Mas o espiritismo não é isto. O espiritismo não é uma seita, e muito menos uma seita satânica, como os adversários o pecham de uma seita satânica. Mas o espiritismo não é uma seita e muito menos demoníaca. O espiritismo é igreja? Não. É uma religião dogmática? Também não. O espiritismo é a religião no verdadeiro sentido da palavra religião, que é desabrochar no homem o verdadeiro sentido de adoração a Deus. A adoração sem culto exterior, a adoração sem rituais, a adoração sem sacrifício de animais nem nada. O espiritismo não tem nada disso. O espiritismo não tem sacerdócio organizado, não tem organização de pastores, nem hierarquia de pastores e nem hierarquia de sacerdócio organizado. O espiritismo não tem chefes. O chefe do espiritismo é Deus e o seu Filho Jesus. É isso que o espiritismo é. O espiritismo não tem nenhuma ligação com o sobrenatural, nem com os milagres, nem com o miraculoso. Não tem nada disso. O espiritismo não tem parentesco com batuque, com pai de santo, com mãe de santo, com caboclos. Não tem nada, nenhuma ligação, embora tenha respeito a todas as crenças religiosas, mas não tem nenhuma ligação e nenhum parentesco. Então este é o espiritismo, e é aquela religião que o próprio Allan Kardec fala. O espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, quer dizer, pela caridade, porque a fraternidade é uma faceta, é uma face da caridade. Então é isto que Allan Kardec diz: o espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e liga todos os homens a Deus, baseado em quê? Naquilo que Jesus ensina no Evangelho. Ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama ao próximo como a ti mesmo. E não faças aos homens o que não queres
que os homens te façam. Aí estão os ensinamentos dos profetas, a lei de Moisés, aí estão os 10 mandamentos da lei de Deus, porque Jesus fechou. Essa é a religião do Espiritismo. E o lema da religião espírita é Deus, Cristo e caridade. Fora da caridade não há salvação, porque a fé sozinha não salva, mas a caridade salva, porque na caridade já está inserida a fé verdadeira. Todo ato de caridade, nela ou desse ato já está a verdadeira fé. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E então, consultando nesta nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Na edição de hoje, nós consultamos mais uma vez o nosso e-mail e encontramos mais 2 perguntas. E a pergunta é nesse sentido, em que a doutrina espírita se fundamenta. Em que a doutrina espírita se fundamenta. Mas antes de responder esta pergunta, nós gostaríamos de apresentar a frase da edição de hoje do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma frase do próprio Allan Kardec. Prestemos atenção. Ele diz: a força do Espiritismo está na sua filosofia e no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Kardec. E ele acrescenta: o Espiritismo é a religião do bom senso e da razão. Estes 2 pensamentos, essas 2 frases, são, como dissemos de Allan Kardec, são as 2 frases do programa de hoje. E então vamos aqui à resposta à pergunta: em que a doutrina espírita se fundamenta? Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que toda ciência, toda religião, toda filosofia se apoia em princípios, se baseia em princípio. O Espiritismo não poderia fugir à regra. Então, a base do Espiritismo, ou as pedras angulares do Espiritismo, em primeiro lugar, a pedra inicial, que é a pedra angular, é a existência de Deus. Não pode haver religião sem Deus, porque Deus é a base de todo o universo. Deus é a base do Espiritismo, mas não é aquele Deus da Bíblia, odiento, rancoroso, vingativo, cruel, ciumento, invejoso, que cria inferno para os seus filhos, pecadores, e que condena os filhos pelos pecados do pai, e que condenou toda a humanidade pelo pecado das lendas bíblicas Adão e Eva. Não é este Deus do Espiritismo. Ele não se fundamenta neste Deus, o Espiritismo. Então, o Espiritismo o Deus que o Espiritismo nos ensina é um Deus justo, bom e misericordioso, que não condena os inocentes e nem inocenta os culpados, no dizer do próprio Allan Kardec. E respondendo aqui, o fundamento maior é Deus. Segundo, o Espírito. Terceiro, a imortalidade da alma. Ninguém morre. Ninguém morre. A morte não mata a vida. Logo, ninguém morre. É a base do Espiritismo, é a imortalidade do espírito, da alma. Quarto, a manifestação das almas dos mortos. Os mortos se manifestam.
Os mortos aparecem às pessoas e vêm pedir prece ou trazer mensagens. Isto desde o começo da humanidade. Mas outro fundamento do Espiritismo, em resposta à pergunta do nosso companheiro, é a reencarnação. A reencarnação, segundo ensinava Chico Xavier, é o perdão de Deus. É pela reencarnação que Deus perdoa os pecadores, dando-lhe novas oportunidades de se recuperar perante as leis de Deus. Quinto, é a lei de causa e efeito, ou seja, a lei do karma, a lei da reencarnação, traz os espíritos pecadores para purificar as almas pelos pecados cometidos, entrega a lei do karma, e a lei do karma traz a conta para a gente pagar. Uns vêm cego, surdo, mudo, aleijado, paraplégico, vem de toda a natureza. Todas as aflições que nós cometemos a alguém, reencarnamos com os mesmos problemas para resgatar as nossas dívidas. Depois vem o fundamento de que? Das leis de provas e de expiações. E por último vem um fundamento que é a pluralidade dos mundos habitados. Os mundos são moradas dos espíritos, da mesma forma que o universo é um viveiro de mundos, de galáxias. As galáxias são viveiros de mundos, de planetas, e os planetas são educandários, viveiros e educandário de espíritos, todos criados por Deus. Então, estes são os fundamentos da religião do Espiritismo, atendendo a pergunta do nosso, então, companheiro de estudo do Espiritismo. E então nós, depois desta pergunta, nós consultamos aqui o nosso e-mail novamente, e a outra pergunta é do mesmo companheiro. Que diz o Espiritismo sobre a tentação de Jesus? Que ele diz que leu o Evangelho, e no Evangelho de Lucas diz que Jesus foi tentado pelo Satanás, foi enganado pelo Satanás, levado como um menino, uma criança boba, enganada pelo Satanás, e que deu uma volta com Jesus e fez propostas indecorosas ao próprio Cristo. É o que ele acaba de ler na Bíblia. Aí ele pergunta o que diz o Espiritismo sobre a tentação de Jesus. Ora, nós consultamos o livro A Gênese de Allan Kardec, e lá no índice, no final do índice, tem lá dizendo a tentação de Jesus. Allan Kardec mostrando, dentro da lógica, dentro do raciocínio, que Jesus, como um espírito puro, um anjo entre nós e o governador da terra, nenhum espírito das trevas se aproximaria de Jesus para fazer uma proposta daquela e passear com Jesus, propondo a Jesus todo tipo de desonestidade. Não houve aquilo. O evangelista, quando fez essa narrativa, quis mostrar que nós devemos ter cuidado com as tentações, porque até o próprio Jesus foi tentado, é isso que ele quis dizer, mas disse de uma forma emblemática, de uma forma simbólica, e não uma realidade, porque um espírito puro, nenhum espírito das trevas, por mais perverso que seja o espírito, ele não se aproxima de um espírito, de um anjo, primeiro por causa da luminosidade, da evolução deste anjo. E Jesus era o que entre nós? Era um anjo. Logo, a tentação de Jesus é uma simbologia do Evangelho, uma simbologia bíblica, mas não houve essa tentação de Jesus. Isto é o que Allan Kardec nos explica no livro A Gênese, de sua autoria, que é o quinto livro da sua série
de 5 livros, é o Pentateuco kardeciano. E então nós chegamos ao final do nosso programa, que é Encontro com o Espiritismo, hoje em termos de pergunta, e voltaremos com uma nova edição para esclarecimento dos interessados, apenas para reflexão. Muita paz para todos.